Existem lugares incríveis nesse mundo que desafiam toda a lógica e nos fazem questionar o quanto realmente o conhecemos. São lugares que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente. Por exemplo, você já viu montanhas tão altas e impressionantes que parecem alcançar o céu? E cavernas subterrâneas escuras e misteriosas? E que tal ondas oceânicas tão grandes e poderosas que desafiam as leis da física, surpreendendo até mesmo os cientistas? Ou areias que emitem sons musicais, como se a própria Terra estivesse cantando uma melodia secreta para nós? Bem, esses são alguns exemplos de lugares incríveis e inexplicáveis que existem em nosso planeta. E adivinha? Hoje vamos conhecer os lugares do planeta que a ciência não conseguiu explicar até mesmo nos dias de hoje. Ficou curioso? Vamos começar falando de um lago misterioso. Em uma ilha localizada no Japão, há um lago que realmente é especial. Sua água possui uma cor única, um azul elétrico que brilha intensamente e muda de tom quando observado de diferentes ângulos. Mas a surpresa não para por aí. Conforme as estações se transformam, a água do lago também muda de cor, exibindo uma impressionante variedade de tons de azul e verde. Curiosamente, esse lago não é natural, ele foi criado pelo ser humano. Os moradores locais construíram uma barragem para criar um reservatório de água. No entanto, algo surpreendente aconteceu. A água acumulada ali começou a mudar de cor. Os cientistas acreditam que essa coloração estranha da água se deve a partículas de algo chamado hidróxido de alumínio. Essas partículas têm uma propriedade única de refletir a luz azul de uma forma excepcional, fazendo com que o reflexo do céu no lago seja mais vívido do que qualquer outro lugar do planeta. E o nome desse local é o Lago Colorido de Hokkaido. Um outro lago que esconde um grande segredo é o que fica dentro de uma antiga fábrica de armas nucleares da União Soviética. Esse lago é tão perigoso que pode matar uma pessoa em apenas 1 hora se ela ficar perto dele. Você sabe por quê? Durante anos, esse lago foi usado pelos soviéticos como lixeira para jogar materiais radioativos que sobravam da produção de bombas atômicas. Foram tantos resíduos que o lago ficou mais radioativo do que qualquer outro lugar na Terra. Mas isso não foi o pior. No ano de 1957, houve uma explosão na fábrica que espalhou partículas radioativas pelo ar e contaminou toda a região. 10 anos depois, em 1967, o lago secou e a poeira radioativa foi levada pelo vento para lugares muito distantes, alcançando áreas a cerca de 1.450 quilômetros de distância. Foi um desastre enorme, mas a área ainda é muito tóxica e perigosa. Esse lago fica na Rússia e se chama Lago Karachay. Ele é mais mortal do que o Chernobyl, o famoso acidente nuclear que você já deve ter ouvido falar. Acredite ou não, existe um lugar mágico onde você pode caminhar entre as árvores e flores em um dia e mergulhar em um lago cristalino no outro. Esse lugar é um parque que se transforma a cada estação do ano graças a um fenômeno natural incrível. Esse parque fica aos pés de uma cadeia de montanhas que se cobre de neve no inverno quando a primavera chega e neve começa a derreter e descer pelas encostas, formando riachos e cachoeiras que enchem o lago que fica no centro do parque. A água é tão pura e transparente que parece uma esmeralda gigante. O lago cresce tanto que acaba inundando o parque inteiro, deixando apenas o topo das árvores para fora. Os bancos, as pontes, os caminhos e até as flores ficam submersos, criando um cenário surreal e fascinante. Os mergulhadores que se aventuram nessas águas podem ver de perto essa paisagem subaquática que parece saída de um conto de fadas. Mas esse encanto não dura para sempre. No verão, a água começa a evaporar e o lago volta ao seu tamanho normal, revelando novamente o parque que estava escondido. As plantas e os animais se adaptam a essa mudança e continuam a viver nesse lugar único e especial. Você deve estar curioso para saber onde fica esse parque maravilhoso, não é mesmo? Ele fica na Áustria, na região de Citria, perto da cidade de Tragois. O nome do lago é Grüner See, que significa Lago Verde em alemão. Você sabia que existe uma cidade onde as pessoas dormem por dias sem acordar? Uma cidade onde crianças e adultos caem no sono de repente sem explicação. Desde 2003, os moradores do local começaram a sofrer de um mal estranho. Crises do sono que duravam até 1 semana. Eles dormiam em qualquer lugar, nas ruas, nas escolas, nos trabalhos. Eles não conseguiam ficar acordados nem se quisessem. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Os médicos examinavam os pacientes e não encontravam nada de errado.
Os cientistas investigaram o ambiente e não acharam nenhuma causa. As autoridades suspeitavam de alguma conspiração ou sabotagem. Alguns achavam que era uma doença contagiosa ou uma epidemia de loucura. Muitos tinham medo de ficar na cidade e queriam fugir. Mas o que será que causava esse sono misterioso? Essas são perguntas que ainda não têm respostas. Mas uma coisa é certa, a cidade de Kalish, localizada no Cazaquistão, é uma cidade que ninguém quer visitar. Você tem medo de tempestade? Imagina então uma que nunca acaba. Uma que dura quase todas as noites do ano, com raios caindo sem parar sobre um rio. Parece ficção científica, mas é real e acontece em algum lugar muito especial. Esse lugar é um mistério para a ciência, ninguém sabe ao certo porque essa temperatura é tão intensa e persistente. Existem várias teorias, mas nenhuma é comprovada. Algumas dizem que é por causa de um mineral radioativo na rocha, outros dizem que é por causa de uma combinação de fatores climáticos e geológicos, mas na verdade é que ninguém entende completamente esse fenômeno. E o mais estranho é que ele ainda parou uma vez. Em 2010, a tempestade simplesmente sumiu por 6 semanas. Ninguém sabe o que causou essa pausa, nem o que fez ela voltar. Desde então, ela continua a iluminar o céu com seus raios. Esse lugar incrível e assustador fica no oeste da Venezuela. É conhecido como Tempestade Interminável de Maracaibo. Você teria coragem de visitá-lo? Será que as rochas podem tocar uma música? Eu te digo que sim. Existe um lugar no mundo onde isso parece ser possível. Imagine que você está caminhando por um campo verde e tranquilo e de repente depara com montes de rochas espalhadas pelo chão. Você se pergunta como elas foram parar ali, já que não há nenhum sinal de erosão ou movimento de terra. Você se aproxima e percebe que elas têm formas e tamanhos diferentes, mas todas parecem ter algo em comum. Elas são lisas e brilhantes. Você fica curioso e decide tocar em uma delas. E então você ouve um som surpreendente. Um tinido metálico, como se tivesse batido em um prato de bateria. Você fica espantado e tenta tocar em outra, e outra, e outra, e todas elas fazem o mesmo som, mas com notas diferentes. Você começa a criar uma melodia com as pedras e se sente como um músico da natureza. Mas o que faz essas pedras tão especiais? Por que elas soam assim? E onde fica esse lugar incrível? Bom, a resposta para a última pergunta é na Pensilvânia, nos Estados Unidos, mas as outras perguntas ainda não têm uma resposta definitiva. Os cientistas que estudaram as pedras descobriram que elas emitem vibrações muito baixas quando são tocadas, que se combinam e formam o som que ouvimos. Mas eles não sabem como elas adquiriram essa propriedade, nem qual é sua origem. As pedras são conhecidas há muito tempo pelos nativos americanos, que as consideravam sagradas e naturais. Elas chamam o lugar de campo que canta. Os colonizadores europeus também ficam fascinados pelas pedras e tentam levá-las para outros lugares, mas elas perdiam seu som quando eram removidas do campo. Você conhece algum outro lugar no planeta misterioso que ninguém consegue explicar? Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?